Boa noite, amigos aqui presentes, amigos de casa, amigos do plano espiritual. E a prece de abertura de hoje, eu pensei em já começarmos a agradecer. A princípio, temos a base de que vamos fazer a prece porque precisamos alguma coisa. Precisamos sim, não pedir, mas agradecer. E hoje em especial vai para esta casa que a semana que vem aniversaria, esta casa que há 28 anos atrás deu início aqui e que 28 anos depois aqui estamos presentes. E a importância do que é um plano espiritual. Plano espiritual é como pai e mãe. Pai e mãe estão sempre presentes, eternamente, até espiritualmente, e os filhos batem asas e voam. Durante estes 28 anos de jornada, o nosso agradecimento às famílias que aqui iniciaram a Sociedade Paulista de Estudos Espíritas, em especial, no nome de vários, mas em especial, a Laura, que hoje, com certeza, é um espírito de luz, e que se o plano espiritual já teve em plenas condições de permitir que esteja aqui conosco, a ela e a toda a família e amigos fundadores, o nosso eterno agradecimento. Depois deles, os novos amigos, que assim como filhos que vão e filhos que vêm, hoje abraçam a causa dessa Sociedade Paulista de Estudos Espíritas e com todos os transtornos que aconteceram durante a pandemia, se fizeram presentes, deram as mãos, deram tudo de si para que isso continuasse. Hoje, temos presencialmente somente as segundas-feiras. As quartas continua o nosso estudo, mas que em breve possamos ter toda esta parte espiritual mais plena, mais presente, mais segura, e que possamos em breve ter novas portas, novos amigos, novos frequentantes, e por que não dizer, novos amigos do plano espiritual. Aos de sempre presentes, agradecemos. Aos que vierem, já antecipadamente, a nossa gratidão. Para tanto, a prece que nós todos aprendemos a orar desde pequenos e que tem um grande significado em nossas vidas e nessas frases, proferimos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu o reino, poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja. Meu amigo Ricardo, hoje o microfone vai estar com um batom especial, tá? Da minha amiga. Ganhei um batom aqui. Mas sério, ele virou 2 vezes.
Eu só queria acrescentar ao que a Ideli falou agora, que o sábado também já faz parte da programação, tá? Então, todo sábado tem palestra, passe, tá? E tem a barraca, pelo menos uma vez por mês, e o bazar, né, no sábado. Então, boa noite a todos. Esse tema de hoje, também solicitado por vocês, né, por alguém, já foi objeto de uma palestra anterior e foi dada por mim mesmo, né? E então hoje vamos tentar falar mais alguma coisa a respeito conforme foi solicitado. Se vocês me permitirem, eu vou ler, porque eu quero ser rápido, mas ao mesmo tempo não quero deixar passar nada. O veganismo, então, nós vamos falar sobre ele, sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Tá bom? Então, não fiquem ansiosos. Vamos lá com calma. É um fato histórico que o século XIX foi marcado pela consolidação de uma nova sensibilidade da humanidade em relação aos animais e à natureza em um contexto europeu, tendo como marco a criação de várias instituições internacionais de proteção animal, incluindo campanhas e apelos ao vegetarianismo e elaboração de leis em combate aos mais diversos tipos de maus tratos, assim como muitas obras que foram publicadas defendendo explicitamente que os humanos têm deveres morais relevantes para com os animais. Neste contexto, se encontram as raízes do veganismo, com a formação de várias entidades que se globalizaram no Ocidente. É justamente, então, no século XIX, que também o Espiritismo teve as suas raízes. Allan Kardec, com sua maestria e elevação moral, assessorado por uma pleiade de espíritos superiores, codificou a doutrina espírita e legou ao mundo um verdadeiro tratado de ciência, filosofia e religião, que direciona e eleva os interesses das criaturas a Deus e ao amor universal, não deixando de fora também o amor aos animais e à natureza. Portanto, tanto o veganismo quanto o espiritismo surgiram naquela época, demarcada pela crescente onda de proteção aos direitos humanos, animais, das plantas, da paisagem, de toda a natureza na era moderna. E na agenda de Jesus, governador deste planeta, havia um propósito superior para aquele momento. Então, nesse passo, eu convido a vocês a conhecer essa correlação entre o veganismo e o espiritismo. Dois movimentos que visam o mesmo fim, o amor por toda a natureza e o reconhecimento que cada criatura humana ou não humana detém valor intrínseco próprio, não podendo ser precificada por ninguém. Pode passar, Wanderlei. Veganismo. O que é veganismo? O veganismo já era praticado por muitos indivíduos, mas foi no ano de 1944 que recebeu o nome veganismo,
através do vegetariano Donald Watson, em contexto inglês. Watson distribuiu um periódico que tratava indiretamente da criação de uma nova sociedade vegetariana, a qual nasceu da discussão entre membros da Sociedade Vegetariana da Grã-Bretanha. E se tornou, então, a primeira instituição vegana do mundo com a seguinte definição: veganismo é um modo de viver que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais para alimentação, para vestuário e qualquer outro propósito. O veganismo, portanto, tem como objetivo geral contribuir para a abolição de toda e qualquer tradição de exploração animal. Tem como base um princípio ético: reconhecer que os animais não humanos são merecedores do nosso respeito, e de direitos fundamentais, tais como o direito à vida, à liberdade, à integridade física e psicológica, à socialização e a não serem propriedade dos humanos. O veganismo também se alicerça no objetivo político: combater e erradicar o especismo, preconceito e tradição que considera os animais não humanos como moralmente inferiores aos humanos, e suas implicações práticas: exploração, violência contra os animais, etc. O Espiritismo. O que é o Espiritismo? Define Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que o Espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Ele é fundamentado em um aspecto tríplice, pois tem como base estudos, princípios filosóficos, científicos e religiosos. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que pode estabelecer entre nós e os espíritos, como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Então, estabelecendo de forma concisa, temos o aspecto científico como método de desenvolvimento da doutrina, estabelecendo hipóteses e relacionando-as com dados empíricos para a comprovação da imortalidade do espírito e o intercâmbio mediúnico e suas consequências. O aspecto filosófico analisa o relacionamento entre Deus e o homem, buscando estabelecer de forma racional um sentido para sua origem e sua destinação, refletindo sobre as causas da felicidade ou infelicidades humanas. O aspecto religioso, não confundindo com as religiões ordinárias, trata da moral do ser humano e quais as consequências do seu comportamento com base no uso do livre-arbítrio, regido pela lei de causa e efeito. Conexões agora entre o Espiritismo e o veganismo. Para estabelecer essas conexões existentes entre o veganismo e o Espiritismo, de forma eficaz, prosseguiremos com a exploração desse tríplice aspecto da doutrina. Aspecto científico. O que a ciência tem a dizer sobre alimentação vegetariana e a inteligência dos animais? No ano de 2012, a Universidade de Cambridge publicou
a Declaração de Cambridge sobre a Consciência Animal, da qual vamos destacar: a ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. As evidências convergentes indicam que os animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos. O mínimo que podemos levar como conclusão desse estudo é que os animais não humanos são seres que sentem. Ou seja, eles têm a capacidade de sentir sensações e sentimentos de forma consciente, percebendo o que lhes acontece e o que lhes rodeia. Essa constatação científica não é novidade para o Espiritismo, que desde a codificação discorreu sobre a sensibilidade dos animais, passando pela obra Evolução Anímica de Gabriel Delany em 1895, pela obra A Alma dos Animais de Caibar Schutel em 1910, a partir da década de 30, nas centenas obras psicografadas por Chico Xavier, dentre outras, que compõem as obras subsidiárias espíritas. Vamos ver algumas citações. Emmanuel: nos irracionais desenvolve-se igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançada. Em muitas espécies, nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação e o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento acurado de observação e de análise. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, como atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Caibar Schutel: lembrai-vos que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada e, finalmente, que pensam, e que, em limitada linguagem, acusam a sua impotência, a sua fadiga irreparável, né, da opressão. Né? Então, sede benevolentes, porque também, em comparação aos espíritos divinos, de quem implorai luz e benevolências, sois sujeitos à ação reflexa do bem e do mal. Para a ciência, já há conhecimento irrefutável de que a maioria das mortes por doença hoje em dia estão relacionadas à maneira como nos alimentamos. Atualmente,
Nós vivemos mais do que no passado. No entanto, isso não garante que tenhamos necessariamente mais saúde. Em 1990, as principais causas de mortes no mundo eram pneumonia, tuberculose e diarreia. Hoje são as doenças do coração, câncer e doenças crônicas do pulmão. Será que essas mudanças ocorreram simplesmente porque os antibióticos nos ajudaram a vencer essas doenças? Não é bem assim. O aparecimento das epidemias relacionadas a essas doenças crônicas foi acompanhada por uma mudança dramática em nossa alimentação. Tomamos a China como exemplo, que transitou de uma dieta tradicionalmente baseada em vegetais para uma dieta típica, rica em derivados de animal e alimentos processados, e viu seus índices de morte por doenças crônicas como diabetes, obesidades, doenças cardiovasculares e câncer aumentar. Na obra Conduta Espírita, o espírito André Luiz já havia alertado sobre os cuidados com o corpo físico, o qual, em sua concepção, é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. E como alimentação inconsciente provoca suicídios indiretos. Vanderlei. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Importante ressaltar a experiência e a legitimidade de André Luiz, que para fazer tais afirmações, uma vez que ele próprio desencarnou como suicida indireto, devido à irresponsabilidade com o corpo físico. Na obra Nosso Lar, André Luiz recebe com assombro a notícia do médico espiritual quando lhe foi dito: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Naquela época, não sabia o benfeitor que os erros do estômago também causariam desencarnes prematuros e dificultariam a readaptação ao plano espiritual. Após o médico espiritual narrar os efeitos do câncer que o levaram à morte, ao óbito, ele frisou: todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Como se vê, o suicídio é incontestável. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Humberto de Campos, também um benfeitor. Aí, desse modo, precisamos sinceramente questionar a nós mesmos, munidos de tais embasamentos racionais e lógicos, espíritas e científicos, se realmente precisamos consumir com essa volúpia animais, seres que sentem, com todo o custo ambiental, social e espiritual que estes hábitos carregam, sendo que temos no reino vegetal
todos os nutrientes que necessitamos à nossa subsistência. Esse campo da indagação, em busca de respostas racionais, geralmente é relegado à filosofia. Aspectos filosóficos, humanidade e animais, todos filhos de um mesmo Deus, juntos em um amor incondicional. Diante do posicionamento científico de que não necessitamos de alimentos derivados dos animais para sobrevivermos, que dietas vegetarianas são mais saudáveis e nos protegem contra as doenças que mais somam mortes no mundo, fica a pergunta: por que ainda nos alimentamos dos animais? Podemos citar aqui 5 motivos básicos: sabor, tradição, gosto, cultura e conveniência. Sim, todos nós somos criados saboreando carne de animais e suas secreções, justamente por estarmos inseridos em um contexto cultural de tradição ou de conveniência. Aprendemos erroneamente que precisamos desses produtos para a nossa subsistência. Se não conseguirmos abdicar dos derivados animais, por causa do sabor, temos que procurar algo que substitua o sabor, não necessariamente comer a carne. Embora nós acreditemos, não necessariamente, não acreditemos nessa proposição, não aprendemos a questionar certas atitudes e nunca tivemos de confrontar o fato de que, através das nossas ações, estamos colocando o nosso sabor, o nosso paladar acima de muitas coisas. A busca pelo prazer não valida a moralidade de um ato. Quando olhamos para a nossa cultura, tradição, podemos afirmar que nos alimentamos dos animais por muitos séculos. Mas será que essa longevidade de uma ação com base na cultura pode justificar moralidade, existência e continuidade? Se tomarmos como exemplo a escravidão, o machismo e o consumo de cachorros no festival de Yulin, na China, fica fácil perceber que não podemos moralizar uma ação só por causa das tradições e costumes sociais. Muito bem. Agora, cientes dessa problemática da alimentação animal, temos que considerar os direitos dos animais mais importantes que os direitos humanos? Temos que parar de nos importar com a fome, as desigualdades, o racismo, a violência, a corrupção e nos importar apenas com os animais? Estamos todos coexistindo na Terra. Ao deixarmos de consumir alimentos de origem animal, estaremos contribuindo para enfrentar um dos maiores problemas de direitos humanos da atualidade, que é a fome. Nós ainda não conseguimos combater a fome neste planeta. São dados que indicam mais de 1 bilhão de pessoas que hoje passam fome. Há alimento disponível, mas estamos destinando primeiramente aos animais não humanos, para então nos alimentarmos destes. Para piorar o quadro, cerca de 82%
das crianças famintas vive em países que cultivam o alimento para o gado. Mas isto não quer dizer que se nós, num passe de mágica, deixássemos de comer carne para comer grãos, vegetais, legumes, etc., etc., não, eu acho que não combateríamos a fome. Porque a ganância, a corrupção que existe nesse planeta ainda, não permitiria que chegasse às pessoas, como acontece hoje. Então fica essa reflexão para nós, né? Podemos inferir, outra pergunta, que ao valorizar a vida dos animais, passamos a ter mais contato com a nossa compaixão interior? Afinal, alguém que garante e respeite a vida da menor das galinhas, certamente tem mais capacidade de se afastar do racismo, da homofobia ou qualquer outra forma de subjugação do ser humano. Estaríamos todos, enfim, contribuindo para uma sociedade mais justa e gentil? Tudo isso contribuiria sobremaneira para despertar nas criaturas humanas potenciais que se encontram latentes, aguardando que assumam o seu sagrado dever de irmão de natureza. E nesse sentido, disse-nos a benfeitora Joana de Ângeles: também os seres humanos devem sacrificar-se com amor e compaixão em benefício de todas as outras vidas, assim contribuindo para que tudo expresse a sua realidade coletiva sem nenhuma perda da individualidade. Novamente, o aspecto da compaixão adquire significado, porquanto a busca da natureza e das suas várias expressões como fases da evolução da vida deve ser considerada como essencial, a fim de alcançar o sentimento de humanidade. Não se pode amar e sentir compaixão apenas dos seres pensantes, sem uma correspondência com os demais que constituem a ordem universal, particularmente no planeta Terra. Aspecto religioso, o amor de Deus e ao próximo. Nesse último aspecto, verificaremos primeiramente o entendimento de Kardec diante do maior mandamento do Evangelho. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Eu deixo essa pergunta para todos vocês aqui. Quem é o seu próximo nesse contexto? Seriam apenas nós, os humanos? Ou ele deverá aprofundar essa visão, entender-se como espírito milenar em jornada pelo universo e abrigar em seu coração todos os que se encontram em ascensão para isso, né? E Leon Denis responde: nessa laboriosa e penosa evolução que arrasta os seres, há um fator consolador, sobre o qual é sempre bom insistir. É que em todos os graus da sua ascensão, a alma é atraída, auxiliada e socorrida pelas entidades superiores. Todos os espíritos em marcha são ajudados pelos seus irmãos mais adiantados.
e devem auxiliar esses espíritos, por sua vez, aqueles que estão colocados abaixo deles. Nas almas evoluídas, o sentimento da solidariedade torna-se bastante intenso para se transformar em comunhão perpétua com todos os seres e com Deus. Na pergunta 873 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga se o sentimento de justiça encontra-se na natureza, ao que ele obtém como resposta: está de tal modo na natureza que vos revoltais com a simples ideia de uma injustiça. Então, na resposta 875, os Espíritos definem a justiça como sendo respeito dos direitos dos demais. Igualmente enfatiza Emmanuel. Pode passar. Recebei como obrigação o sagrado dever de amparar os animais na escola progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Apoiados, então, nesse tríplice aspecto da doutrina espírita, esse estudo, essa conversa que nós estamos tendo aqui agora, nos conduz à crença de que o veganismo e o espiritismo têm raízes profundas em um movimento de amor pela criação, o que não poderia ser diferente, já que ambos prezam pela ética e justiça como conduta básica. Contra o orgulho que nos cega, que entorpece os nossos sentimentos, Kardec diz: o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Deus, de certo, não as criou por simples capricho de sua vontade, para dar a si mesmo, em seguida, o prazer de os aniquilar. Com que fim ele o fez? Com um fim que há de ter sido soberanamente sábio. Nós não sabemos. Né? Que nós possamos, então, escutar esses gritos de todos os seres vivos. De alguém que está perto de você e você não consegue ver e nem escutar. Dos animais, dos seres das árvores, né? De tudo que está na natureza. Que a caridade possa ser a força, seja para com animais humanos ou não. A mansidão e o carinho com que abracemos todos os nossos irmãos. Que possamos, enfim, nos revestir de amor, a fim de romper com os costumes de outrora, e sim estender a caridade de forma integral. Para findar, segue um belíssimo ensinamento. Para findar, aqui, mas eu tenho mais uma coisinha. A máxima lição da vida é o amor. Sem ele, os objetivos a alcançar perdem a finalidade, deixando a criatura à mercê de suas paixões inferiores. O amor dilui as sombras dos sentimentos negativos, imprimindo o selo da mansidão em todos os atos. Ama, portanto, tudo e a todos. Quanto mais ames, menos será atingido pelas farpas do mal da nossa ignorância. Pois que a tua compreensão dilatada abrirá espaços à vida, colhendo somente os efeitos da paz. Para terminar mesmo, eu queria só comentar algo que eu
Ricardo, julgo importante. Pode ser que para a maioria não seja. Proteína, o material da vida. É fácil entender como o controle genético se tornou uma metáfora, pois os cientistas se adaptaram rapidamente aos conceitos e mecanismos do DNA. Especialistas em química orgânica distribuíram que as células são feitas de 4 tipos de moléculas: os açúcares complexos, as gorduras, os ácidos nucleicos e proteínas. Embora a célula precise das 4, o mais importante é a proteína. A estrutura de nossas células é composta, em grande parte, de blocos de proteína. Observando os milhões, dos trilhões, melhor dizendo, de células que compõem o nosso corpo, poderíamos dizer que são pequenas máquinas de proteínas. E que nós somos células. Somos bilhões, trilhões de células. Né? Parece algo simples. Para se ter uma ideia, são necessárias mais de 100 mil tipos diferentes de proteínas para compor o nosso corpo. Quando entendermos que os processos da natureza e da evolução são sempre repetitivos, a vida das células passará a ser um conceito altamente instrutivo. Há bilhões de anos, os sistemas celulares seguem um planejamento eficaz. A sobrevivência de outros organismos na biosfera. Imagine uma população de trilhões de indivíduos vivendo sob o mesmo teto em estado de felicidade perpétua. Onde está esse lugar? É o nosso corpo humano saudável. Se os humanos seguissem o estilo de vida das comunidades de células saudáveis, nossa sociedade, nosso planeta seriam muito mais pacíficos. Mas criar comunidades pacíficas é um desafio, porque cada pessoa nesse mundo vê a realidade de uma maneira diferente. São 7 bilhões e meio de versões humanas da mesma realidade do planeta, cada um refletindo a sua própria verdade. Por isso, um dia nos tornaremos uma comunidade global. Os membros dessa comunidade mais evoluída reconhecerão que somos feitos à imagem do ambiente, que somos seres divinos e que temos de viver não colocando em primeiro lugar a sobrevivência a qualquer preço, mas sim a maneira que permite a todos os seres do planeta viver com dignidade. Pode passar. Já falei. E nesse obrigado, eu vou deixar depois, no grupo geral, uma palestra de um espírita vegano. Ele tem um nome em alemão, palestra de 1h20, para quem se interessar a saber mais. Porque eu sou um aprendiz do espiritismo e sou um estagiário para comer menos carne e comer mais vegetais. Né? Hoje eu não comi carne. Fui no prato 7 e não comi carne. É o doutor... não é um doutor. Rafael Ludolf. Tá? Vou deixar no SPI geral. E também vou deixar um vídeo do doutor Sérgio Luiz Felipe de Oliveira, em que ele traz esse amor à natureza que nós necessitamos. Nós temos que criar um coração imenso nesse planeta para acolher a todos os seres vivos que nele habitam. Tá? E eu encerro pedindo perdão
ao planeta Terra pelos erros que nós cometemos com ele. Muito obrigado.